que está fora do alcance da consciência ordinária. Certo. É muito interessante esse último parágrafo que nós lemos aqui, né? Quer dizer, Uhum. essa discussão aqui desse capítulo tem muito a ver com essa discussão que a gente está fazendo aqui do método da economia política, né? Uhum. Uma coisa da consciência, da percepção, do entendimento, né? Marx está fazendo, inclusive, que a crítica do senso comum, né? Que é a consciência ordinária, está fazendo também a crítica da consciência jurídica, né? Está fazendo a crítica da percepção que se tem, né? Dessas mistificações, né, do modo de produção capitalista, né, todas as suas ilusões de liberdade, todas as tolices apologéticas da economia vulgar, né, Uhum. essas noções jurídicas, né, que nós vemos hoje quando se discute essa questão do trabalho assalariado, né? Uhum. Não se faz a crítica da forma salário, né? Quer dizer, Marx, nessa parte aqui, ela é uma verdadeira crítica do sindicalismo, entendeu? É por isso que, na minha dissertação de mestrado, eu dediquei um capítulo só a essa discussão da, da teoria dos salários em Marx, porque ele faz aqui já toda essa crítica da consciência tredeonista, da consciência sindicalista, né? Essa Uhum. visão que oculta, o que é que oculta? A exploração, a mais-valia, né? Se funda toda nessas ilusões de liberdade. Vocês imaginem como isso é forte no nosso meio, né? Essa questão, essa ideologia do salário é muito forte no Brasil, gente. Talvez tenha a ver com a nossa formação escravista colonial. Aqui as pessoas têm desejo pelo salário, têm tesão, têm desejo sexual pelo salário, né? Tem até uma coisa aí libidinal aí. Então, isso é muito difícil você lidar com essa daí, porque é uma relação monetária que oculta a mais-valia. Sim. Ele transmite, né, um senso de segurança material, né, o salário. Sim, mas também ilusão de liberdade, entendeu? Isso é muito forte, essa coisa da liberdade. Você se sente tanto que quando você não tem um salário, você se sente um escravo, entendeu? Agora, assim, essa crítica que o senhor fez, né, ao sindicalismo, né, a esse apego às leis de proteção do assalariamento, é uma crítica bem válida e é uma questão forte mesmo, né, que não questiona a necessidade de ir além dessa forma social, que tá que fundamenta a sociedade capitalista também, né? Não existe capitalismo sem trabalho assalariado. Mas, por outro lado, a gente está num outro nível de fetichismo em que o trabalhador ele é um assalariado e ele não se reconhece nem como o que ele é de fato. Isso é uma mistificação ainda mais grave, eu diria, né? Essa ideologia do Exatamente. empreendedorismo, né? Isso é muito mais complexo, porque você vai entrando O cara se identifica com o empresário, com o capitalista, e ele não é capitalista, ele é um assalariado vai explorado, né? porque você vai entrando numa floresta amazônica dessas tolices apologéticas da economia vulgar, entendeu? Então, aí tem de tudo, não falta mistificação para que você possa estar, né? Agora, o Marx ele está fazendo uma crítica ontológica. Ele é claro que ele reconhece o valor da luta econômica,
ele reconhece o valor do sindicalismo, né? Mas o que ele está mostrando é o limite, né? Principalmente quando fica preso a essa consciência ordinária, porque a visão marxiana é a visão de além da consciência ordinária, né? Uhum. Quer dizer, aquilo que a gente está discutindo lá no método da economia política, né? Esse movimento de você estar se apropriando do mundo real, né? Agora, entendendo essas relações, né? Fazendo a crítica, inclusive, dessas relações, tal. E nessa forma, a forma salário, ela é uma das formas, vamos dizer, fundamentais da aparência do sistema. É por isso que essa seção, né, ela é muito interessante, essa seção 6, o salário, é uma seção que poderia ser entendida assim como se fosse o fechamento, né, de uma forma, né, quer dizer, de uma subsunção, e nesse caso aqui, subsunção formal, porque nós estamos lidando com uma forma, a forma salário, então é subsunção formal, mas só para mostrar a importância da subsunção formal. A gente fala em subsunção real, subsunção formal, mas a subsunção real, ela diz respeito, né, àquilo que ele tratou, né, especificamente aqui no capítulo quando ele vai discutir aqui o conceito de mais-valia relativa, a seção 4, a produção do mais-valor relativo. Aqui ele está aqui no reino da subsunção real, do trabalho ao capital, certo? Né? Uhum. Se nós formos verificar, Marx vai caminhando para a seção 6. A seção 6 ela antecede a seção 7, que é o processo de acumulação do capital, onde efetivamente começa o desenvolvimento do sistema, né? Porque esse é o desenvolvimento do sistema, o processo de acumulação do capital. É como se antes ele tivesse só nos prolegômenos, certo? Da produção do capital. Ele está Né? apresentando, né, os elementos constitutivos, né, do Exato. capital e depois ele vai operacionalizar essas relações. Exatamente. Mercadoria, valor, trabalho assalariado. E a última seção desses prolegômenos é a seção 6, que é o salário. E o Uhum. salário, eu pelo menos faço essa leitura. Eu sempre vi essa seção como uma seção muito curiosa, porque é toda uma questão que tem muito a ver com a seção 1. Tem muito a ver com a seção 1. O que é a seção 1? A seção 1 é quando Marx discute mercadoria e dinheiro, que ele está aqui no reino da aparência do sistema, que é a circulação de mercadorias, certo? Uhum. Quer dizer, essa seção 1 tem muito a ver com a seção 6, e é interessante que as duas se ligam, porque uma é o começo, a outra... Né? É como se o Marx ele concluísse voltando ao ponto de partida. Por quê? Porque na seção 1 é muito claro essa questão inclusive ele faz referência a isso. Né? Lá na seção 1 ele faz referência a esse reino, né? de liberdade, de direitos humanos, Bentham, ele faz referência a isso, né? Como, quer dizer, é aquela esfera do mercado, né? Isso. E o salário diz respeito a essa esfera do mercado, tanto que o título daqui é a
a transformação do valor da força de trabalho em salário, né? E o salário como sendo um elemento aí da troca, né? Entre o capitalista e o trabalhador assalariado. Bom, então vamos avançar aqui a partir, né, próximo. Vamos fechar esse capítulo 17. Vamos lá. Aqui na sequência, né, ele estava se referindo a essa distinção da natureza de formas da mercadoria, né? Sobretudo essa questão que o senhor comentou, o reino da aparência, o reino da circulação de mercadorias, né? É o reino que oculta, que é um elemento constitutivo das relações de produção, mas que oculta o conteúdo substancial dessas relações. Por exemplo, no reino da circulação de mercadorias, o pagamento da força de trabalho, o salário, né? O trabalho, ele aparece, a força de trabalho aparece como uma mercadoria, como qualquer outra, né? Não há distinção, por exemplo, num contrato de emprego da compra, por exemplo, de qualquer outra matéria-prima. É como se não houvesse uma distinção de um elemento que é criador de valor. Mercadoria é mercadoria. O trabalho é mercadoria, algodão é mercadoria. Não há distinção, né? Há preços, né? Há preços. E a economia política compreende a média desses preços como se fosse, né, o valor, a substância do valor, um preço natural ali, né? E não há essa distinção que uma mercadoria, ela é ao mesmo tempo o elemento criador do valor, né? Que ela se distingue por isso de todas as demais mercadorias, porque o algodão não cria valor, uma máquina não cria valor por si mesma. Há um elemento nessa forma de sociedade, há um elemento na sociedade, né, que cria riqueza, que cria valor, né, que é a força de trabalho propriamente. Essa distinção, Marx, ele está sempre trazendo como uma questão importante para a gente compreender a origem do capital. Né, esse aqui é o ponto. Se nos colocarmos do ponto de vista do trabalhador, que em troca de 12 horas de trabalho recebe, por exemplo, o produto de valor de 6 horas de trabalho, digamos, 3 xelins, veremos que, para ele, seu trabalho de 12 horas é, na verdade, o meio que lhe permite comprar os 3 xelins. O valor de sua força de trabalho pode variar com o valor de seus meios habituais de subsistência, de 3 xelins para 4 xelins, de 3 para 2 xelins, ou permanecendo igual o valor de sua força de trabalho, seu preço, em decorrência da relação variável entre a oferta e a demanda, pode aumentar a 4 xelins ou diminuir a 2 xelins, mas o trabalhador fornece sempre 12 horas de trabalho, razão pela qual toda variação na grandeza do equivalente que ele recebe aparece necessariamente como variação do valor ou preço de suas horas de trabalho. Inversamente, essa circunstância induziu Adam Smith, que considerava a jornada de trabalho como uma grandeza constante, a sustentar que o valor do trabalho é constante, embora o valor dos meios de subsistência varie e a mesma jornada de trabalho se apresente, por isso, em mais ou menos dinheiro para o trabalhador. Certo. Tem uma notinha aqui, né? Adam Smith alude à variação da jornada de trabalho apenas ocasionalmente, quando trata do salário por peça. Isso é interessante aqui, como é que Adam Smith ele considerava a jornada de trabalho, né? Mas, enfim, essa questão da jornada de trabalho, isso é importante, porque é um elemento
a partir do qual, né, Marx estrutura, né, o conceito de exploração, né? Sim. Não, e olha só, uma questão interessante aqui, que ele se refere ao Adam Smith, né? Que a questão do salário se referia para o Adam Smith a esse preço natural e esse valor constante, né? Essa média que o trabalhador recebe, que ele tem como apropriação de valor, né? Mas como uma grandeza constante. E o Marx ele está trazendo esse salário como uma grandeza variável, ou seja, os meios de subsistência que o trabalhador necessita para reproduzir a sua própria força de trabalho, né? Enquanto uma forma de apropriação, eles são uma grandeza variável, eles são a porção do valor, esses meios de subsistência, mas o Marx coloca aqui, por mais que o trabalhador ele trabalhe numa jornada de 12 horas, ele o valor desses meios de subsistência não são 12 horas. E eles variam, eles não são simplesmente 6 horas. Eles podem ser 3 horas, eles podem ser 7 horas. Ou É por seja, isso que o nome é o capital Marx, variável, né? o Marx, isso, mas o Marx ele está enfatizando o quê? A questão distributiva e o conflito distributivo. Também. Então, assim, não é o valor das 12 horas que o trabalhador recebe. O trabalhador não está recebendo pelo valor da jornada de 12 horas. Não é a grandeza constante. O trabalhador trabalhou 6 horas, ele recebe as 6 horas. Não. Ele recebe por uma porção dessa jornada, e essa porção ela é variável, correspondente ao valor dos meios de subsistência. Então, os meios de subsistência que o trabalhador se apropria, né, que ele utiliza para sua subsistência, corresponde a uma porção do valor, né? O trabalhador trabalhou 12 horas, né? Essa porção, ela pode ser 2 horas, ela pode ser 3 horas, 6 horas, né? E quanto maior a porção que o capital se apropria, menor a porção que o trabalhador se apropria, né? Se o capital dessa jornada de trabalho corresponde a uma apropriação de 8 horas, numa jornada de 12 horas, então a porção que o trabalhador tem enquanto meio de subsistência, a porção de valor que ele tem sobre meio de subsistência, corresponde a 4 horas. Se o capital se apropria de uma porção, né, equivalente a 10 horas dessa jornada, a porção que o trabalhador se apropria sob a forma meio de subsistência, a porção que esse valor representa, é simplesmente 2 horas. Há esse conflito distributivo, né? É um movimento interessante aqui. Que interessante que não é à toa que é capital variável, porque aí você tem essa variação, essa relação variável, ela diz respeito à questão da oferta e a demanda, como também diz respeito à variação do valor dos meios habituais de subsistência, entendeu? Então, isso tudo diz respeito a uma questão da força, e aí isso que você falou, esse conflito distributivo, né? Mas também diz respeito a uma questão da necessidade, né? E do valor dos meios necessários para a satisfação dessas necessidades. Quer dizer, todas essas questões, elas afastam a consciência ordinária do trabalhador do outro eixo, que é o eixo da jornada de trabalho e do produto, né? Aquilo que ele produziu, né? Quer dizer, o trabalhador ele está focado
ele está focado na sua reprodução, na reprodução, no valor dos meios para a sua reprodução física, espiritual, né? Quer dizer, esses meios habituais de subsistência, né? Mas ele não está focado no produto, naquilo que ele produziu, entendeu? Quer dizer, são duas perspectivas diferentes. São duas perspectivas diferentes. Quando você faz esse conflito distributivo, você permanece ainda na ótica das necessidades, vamos dizer, imediatas da força de trabalho, né? E da própria condição que a força de trabalho é. O que é a força de trabalho? A força de trabalho, ela é uma função. Ela é uma função, né? Ela é um valor de uso que o trabalhador fornece ao capitalista, né? Para que ele é um trabalho útil, né? E ele fornece para o capitalista, mas é como se ele não tivesse muito ligado, né? Ou alguma coisa impede que ele se ligue, na verdade, no valor que a força de trabalho produziu, que o capitalista se apropria, que é o produto, né? Aí entra uma questão, né, que a força de trabalho, o trabalhador, ele está mais focado em si, né? Na medida em que ele tem essa obsessão no plano da consciência ordinária, né, para fazer essa disputa aí sobre o valor, o preço da força de trabalho, né? Esse preço determinado pelo valor dos meios habituais de subsistência. Então, é um outro eixo, né? Quer dizer, é aquilo que nós discutimos na vez passada, de que o movimento sindical, ele está muito ligado nas necessidades do trabalhador enquanto vendedor da força de trabalho. E a força de trabalho aparece como sendo isso, como sendo uma função que tem um valor que diz respeito a esses meios de subsistência, né? Agora, não se olha, por exemplo, para a produtividade do trabalho, né? De um certo modo, você pode até ter algum tipo de luta sindical, né, que procure levar em consideração a produtividade do trabalho. Isso é uma coisa curiosa, porque a produtividade do trabalho, ela se torna cada vez mais fundamental para a acumulação capitalista, que é a mais-valia relativa. Isso significa que, se você ficar fixado só nessa questão da consciência ordinária, aonde se foca mais apenas na luta pelo preço da força de trabalho, deixando de lado a discussão da produtividade do trabalho, é uma forma cada vez mais insuficiente para a luta dos trabalhadores, entendeu? Quer dizer, enquanto o capital avança por um lado, aumentando a produtividade do trabalho, o produto cada vez aquilo que o trabalhador produz é um produto cada vez maior em termos não apenas de quantidade, né? Em termos de quantidade, né? Se nós formos pensar em termos de produto, né?
Por outro lado, é um movimento sindical, e vamos pensar naqueles trabalhadores mais organizados, né, que, na melhor das hipóteses, negociou indexar os salários aos ganhos de produtividade, que, evidentemente, esses ganhos de produtividade não correspondem efetivamente a uma proporção daquilo que o capital ele conseguiu incrementar. Exato. Em termos de produtividade. Então, o século XX é isso, o século XX é um total desvio, né? Vai ampliando, vai diminuindo cada vez mais o salário relativo, aquilo que eu comentei contigo, essa categoria da Rosa Luxemburgo, salário relativo, né? O salário relativo ele é a maior expressão do fracasso da luta operária, no sentido de que no século XX, em todo o século XX, você tem essa queda do salário relativo, mesmo quando o trabalhador consegue aumentos do salário real. Né? E imagina do salário nominal, estou falando do salário real. Você pode ter o aumento do salário real, mas ter uma queda do salário relativo, porque a força de produção aumentou. Né? Então, é isso que é muito interessante, essa coisa que o Marx coloca, que são dois mundos diferentes, o mundo do capital, ele olhando para o produto, né? E o mundo do trabalhador assalariado olhando para a necessidade. Talvez isso seja uma maldição, assim, ele está preso tanto na subsistência, né, que é por isso que a forma salário ela é sedutora, porque Sim. ela diz respeito às necessidades. E o homem, a mulher, enfim, somos animais que têm necessidades imediatas, né? Sem falar também, não apenas animais, mas humanos, né? Que a questão, essa discussão de uma teoria das necessidades é muito interessante, porque ela explica esse lado inclusive da questão da manipulação, entendeu? Quer dizer, como é que o capitalismo, no século XX, ele vai manipular essas necessidades, né? É interessante essa questão que o senhor comentou, né, da produtividade do trabalho nesse processo, porque eu diria assim, que esse meu comentário sobre o conflito distributivo, ele se refere sobretudo a essa contradição da apropriação mesmo da riqueza material, da parcela, né, da parcela relativa apropriada pelo capital e da parcela relativa apropriada como salário. É um conflito distributivo fundamental, né? Sim. Você tem outras dimensões de conflito distributivo, mas eu me refiro a esse conflito distributivo que é estrutural do processo de acumulação capitalista. E ele opera em duas dimensões fundamentais. De um lado, o aumento da produtividade do trabalho reduz os custos de reprodução da força de trabalho, e de outro lado, ele promove essa regressão do salário relativo. Ou seja, a produtividade do trabalho, à medida que ela se desenvolve, né, com o desenvolvimento das tecnologias e tudo mais, você consegue ofertar uma determinada quantidade de mercadoria, atender uma determinada quantidade de necessidades humanas com uma produção menor de valor. Então, isso se refere a essa redução dos custos da reprodução da força de trabalho, né? Você tem mercadorias que atendem à necessidade de subsistência do trabalhador, mas são mercadorias que valem menos com o aumento da produtividade. Isso daí é interessante. Do outro lado, você tem, ao mesmo tempo, essa regressão do salário relativo, ou seja, da participação da apropriação dos trabalhadores, da participação da apropriação da força de trabalho no produto valor.
Tem um elementos aqui que você colocou uma questão que interessante, que remete, né, porque você tem um movimento de contradições aí. Né? Você tem um elemento de contradições e de perspectivas. Essa perspectiva do trabalho assalariado é diferente da perspectiva do capital. Quer dizer, nós estamos lidando com duas forças, certo? Que tem dois mundos diferentes. Isso é uma coisa curiosa que o Marx está falando de mundos, inclusive para entender essa luta de classes, né? E aí você falou no conflito distributivo, mas é que, por exemplo, na medida que a força de trabalho ela implica uma capacidade física, espiritual, da produção de valores de uso, né? Inclusive da produção dela própria, né? Porque, veja bem, o valor da força de trabalho implica uma série de desenvolvimentos históricos, morais, necessidades. Né? Quando se fala necessidades, eu não estou falando de necessidades biológicas, falando de necessidades sociais, que se ampliam, se complexificam na medida que a sociedade se desenvolve. Quer dizer, as necessidades de um trabalhador hoje não são as necessidades de um trabalhador há 100 anos. Hoje é muito mais complexo, muito mais sofisticado essas necessidades. Né? Por exemplo, internet entra como elemento de uma necessidade, né? Um smartphone, né? uma indumentária mais, né? Que leva em consideração né? O conforto, comodidade, quer dizer, tem uma série de elementos que diz respeito a um processo de civilização que entram como sendo meios habituais de subsistência. O Marx fala meio habituais de subsistência, a questão do hábito. O hábito, ele é algo que diz respeito ao desenvolvimento da sociedade. Hoje nós temos hábitos muito mais sofisticados, né? Nós temos hábitos, por exemplo, de ver um bom programa de TV, numa TV 4K, onde a gente possa ter... Quer dizer, isso é um ganho que isso faz com que se coloque esse valor desses meios habituais de subsistência, né, em termos valor entendido mesmo como sendo aquilo que diz respeito à produção. Eles se ampliem. Mas, na medida que eles se ampliam, aí entra esse outro elemento que você fez referência, você tem um aumento da produtividade do trabalho, que o valor desses meios, eles caem. Isso. Né? Então, tudo pensando em termos de valor, certo? Uhum. Eles caem. Né? Agora, ninguém sabe em que medida, porque você tem uma corrida aqui. Por um lado, o aumento dessas necessidades histórico-morais, né, por conta desse desenvolvimento da civilização, e, por outro lado, esse aumento da produtividade do trabalho, né, que isso é como um elemento que está ali. Evidentemente, o trabalhador ele olha para as necessidades, o capital ele olha para a produtividade do trabalho. Mas o capital olha para a produtividade não é pensando no trabalhador. O capital olha para a produtividade pensando na concorrência, porque ele só olha para ele, né? O capital não olha para o trabalhador. Sim. O capitalista ele não está nem aí para o trabalhador. O trabalhador é meramente um custo, né? Ele está pensando na concorrência, né? Agora, o trabalhador se fode aí, mas é por conta da concorrência entre capitalistas. Quer dizer, os capitalistas concorrem entre si, quem se ferra é o trabalhador, porque essa é a lei do capital. Uhum. Então, você tem esse complexo de questões muito interessantes, né, que diz respeito a essa questão
da teoria das necessidades, né, que se ampliam historicamente, que são manipuladas, isso é que é interessante, como se manipula essas necessidades, o próprio capital manipula até para poder estar vendendo, aí você já tem um outro elemento da concorrência, né? Quer dizer, o capital ele não manipula, não é porque ele é maldoso, ele manipula porque isso é parte ou do poder ou do dinheiro, né? Agora, é claro que aí você tem as necessidades, elas se ampliam, né? Inclusive, você tem necessidades supérfluas, né? Você tem necessidades necessárias, você tem necessidades que são... E as necessidades, elas se ampliam, e as necessidades não atendidas também se ampliam, né? As necessidades não atendidas, vamos dizer, necessidades frustradas, sei lá, tem que ter uma teoria das necessidades para pensar. Tem uma autora chamada Agnes Heller, Eziel, que ela tem um livrinho que se intitula Teoria das Necessidades em Marx. Uhum. Né? Porque, veja bem, nós estamos fazendo uma discussão aqui sobre o salário e surge essa questão aqui das necessidades, porque diz respeito à força de trabalho, né? Diz respeito ao valor de uso, né, que o trabalhador fornece ao capitalista, mas ele fornece ao capitalista aquilo que ele pode fornecer em termos de capacidade, né, uma capacidade física e espiritual, não é só física, ele não quer ganhar só para comer e beber, né? Ele quer ganhar para outras coisas também, né? Então, isso é com respeito ao valor de uso, né, que é uma dimensão da natureza, aquilo que a gente discutiu, inclusive, na semana passada, né? Essa dimensão da natureza, se bem que a gente discutiu lá na discussão das classes sociais e da renda da terra, né? Mas olha só essa questão aqui do valor de uso, né? O valor de uso ele entra, né? Ele entra pela janela, ele está sempre presente nessas contradições do capital, embora o valor que seja dominante, mas o valor de uso está ali, o valor de uso é aquele chato, né, que fica ali perturbando aquela ordem do valor. E esse valor de uso é isso que diz respeito a esse conflito distributivo que você fez referência aí entre capital e trabalho assalariado, né? E com respeito a esse preço, né? A esse preço da força de trabalho, mas aí tem a ver com a questão da taxa de mais-valia, né? Que nesse ponto aí o capitalista ele está focado, né? Mas ele está focado porque a taxa de mais-valia, a taxa de exploração, é uma variável da concorrência, da capacidade dele poder estar melhor posicionado no mercado, entendeu? Uhum. Então, o capitalista, ele é uma pessoa boa, ele não é mau, ele só pensa nele. Ele é uma pessoa boa para ele, né? É boa para ele. Então, quer dizer, que é nesse sentido, ele está olhando para a posição dele, entendeu? Senão ele não seria capitalista, né? Uhum. Então, e o trabalhador assalariado também. Nós estamos nessa ordem da consciência ordinária, onde essas personas aqui, todas elas pensam só em si, entendeu? Elas pensam só em si. Aqui não tem ninguém pensando na humanidade. Aqui você tem tanto o trabalho assalariado como o capital aqui, o capitalista e o trabalhador assalariado, o Marx está no horizonte, né? No horizonte do fetichismo, certo? É isso. Uhum. Professor, tem uma questão relacionada a esse A gente ponto, pode né? ler aqui os próximos... Sim, só tem mais uma questão relacionada a esse ponto do salário relativo. O senhor acha que é possível o capital, né, a relação capital-trabalho,
o processo de acumulação se desenvolver, o processo de acumulação avançar, sem essa regressão do salário relativo, esse constante avanço da regressão do salário relativo? Não, o que você tem é o seguinte, ó, você tem um salário relativo, você tem um salário real, você tem um salário nominal. Né? Quer dizer, o salário nominal é aquilo que você recebe em termos de, né, de valor, você sabe aí, quer dizer, tudo é corrido pela inflação e tal, né? Mas o que vale é o salário real, aquilo que os economistas focam, inclusive, para pensar na melhoria do padrão de vida, de consumo. Eu diria que o salário real da economia convencional é um fetiche. O salário relativo, nesse sentido, ele se refere à parcela do valor produzido que é apropriado pela força de trabalho. Ó, o salário relativo, certo? Ele corresponde, né? É uma categoria contraditória. É uma categoria bomba, certo? Tipo assim, né? É uma categoria bomba porque ela realmente implode essa acumulação do capital se não ocorrer essa queda do salário relativo. Uhum. Porque diz respeito à acumulação do capital. Né? Sim. Você pensar numa economia capitalista, onde você trave essa queda do salário relativo, Sim. essa economia ela entra em crise. Se a parcela da riqueza produzida ela não regride, né? Se a parcela da riqueza produzida que é apropriada pelos trabalhadores, né? Pela força de trabalho, ela não regride, a gente poderia dizer que não há como avançar o processo de acumulação capitalista, né? A acumulação capitalista ela implica que o produto seja apropriado na sua numa parcela ampliada, sempre ampliada, né? Uhum. Pelo capitalista. Porque aí entra a questão do investimento, entra a questão de uma série de outros elementos que é uma, vamos dizer, uma reprodução ampliada do sistema. O capitalismo ou ele cresce ou ele afunda. Não existe capitalismo estacionário, certo? Uhum. Não existe. Essa que é a desgraça desse sistema. Né? Se o sistema não conseguir crescer a uma taxa, né? Segundo David Harvey, a uma taxa acima de 3%. 3%, 4%, por aí, Uhum. certo? Realmente fica muito difícil, entendeu? Você lidar com quer dizer, a acumulação do capital, ela é sempre ampliada. Uhum. Ela não é uma acumulação que você possa Porque, pensar... assim, se a gente for pegar uma referência histórica desse conflito, dessa contradição, né? O estado de bem-estar social, ele tentou fazer, tipo assim, um limite, né, para esse movimento do capital em regredir o salário relativo. Ele tentou fazer que uma política de maior participação do salário no Mas ele era produto. no salário real, não era no salário relativo. Ali era no salário real. Sim, sim. Mas mesmo sobre o salário real, você pode ter um efeito sobre o salário relativo. E, aliás, o Mas salário eu real... não estou dizendo que você regrediu historicamente, que o estado de bem-estar social regrediu historicamente, que ele freou essa regressão relativa do salário. Eu não estou dizendo. Mas estou dizendo, ele diminuiu um pouco, talvez, esse movimento, entendeu? Ele desacelerou um pouco. E talvez um dos maiores problemas da queda da taxa de lucro, né, desse processo da implementação das políticas econômicas do estado de bem-estar social, o keynesianismo, o pleno emprego, né? Porque pleno emprego também ele cria condições de uma maior participação, né? Políticas de maior nível de emprego criam uma condição de maior participação do salário no produto valor, né? Mas, assim,
qual que é o movimento do capital? É aumentar a taxa de exploração. A necessidade fundamental do capital é sempre avançar o seu processo de acumulação de riqueza a partir da intensificação da taxa de exploração da força de trabalho. Que veja bem, como é que eu penso? Você coloca uma questão interessante aí para pensar esse período aí, período glorioso aí do estado de bem-estar social, né? Onde ele realmente existiu, né? Você tem, quando se fala em salário, né? Você tem um salário direto e o salário indireto, né? Que é outra caracterização, né? Você tem um salário real, está se falando do salário real, está falando do salário direto, né? Agora você tem um salário indireto, né? Por exemplo, quando o Estado ele assume certos custos da força de trabalho, né? Saúde, educação, transporte, uma série de outros serviços, é uma forma de salário indireto, certo? Isso é muito interessante, é uma forma. Agora, só que, quando o Estado faz isso, ele faz metendo a mão nessa massa... Do valor produzido. Meter mais a mão na valia. jornada de trabalho. Digamos assim, salário direto e indireto são parcelas da jornada de trabalho. Certo. Agora, o salário, isso tudo é tranquilo quando você tem o aumento, né? Quando você tem um aumento do lucro. Se o lucro cai, aí você aumenta o conflito distributivo. Sim. E não é só entre o capital e os sindicatos. É entre o capital e o Estado. Que é por isso que eles desamarraram aí você tem um movimento aí de degradar esse componente aí do salário indireto, né? Que era um componente que o Chico de Oliveira vai chamar de antivalor, né? Quando você desmercantiliza, segundo ele, alguns elementos aí da força de trabalho, né? Porque a força de trabalho, ela, né, quer dizer, esses serviços não são mercadoria, certo? Isso daí é um elemento já de uma contradição. Agora, o fato é o seguinte: tudo isso funciona dentro de uma ótica marxista clássica quando você tem uma taxa de lucro que permita que não, né, quando a acumulação de capital ela permite, né? Agora, na medida que foi se desenvolvendo, esse próprio aumento da produtividade do trabalho, ele vai ter um impacto, aí você já sabe, aí a coisa da composição orgânica do capital, a pressão sobre a taxa de lucro, né? A crise dos 60, 70, e aí todo aí você tem um conflito distributivo, que eles chamam, ele tem outra expressão para isso, que eles explicam a crise pelo profit squeeze, né? Quer dizer, o que é que significa o profit squeeze? Profit squeeze quer dizer uma pressão sobre os lucros, porque na medida, isso lá nos décadas de 1960, você tinha uma queda da taxa de lucro, ao mesmo tempo você tinha o aumento da inflação por conta dos gastos do Estado na Guerra do Vietnã, pensando nos Estados Unidos, e o movimento operário, evidentemente, com a inflação, o que é que significa? Corroer o salário real dos trabalhadores, e os mais organizados começaram a fazer o enfrentamento, e aí pressiona os lucros. Então, criou toda uma situação que vai caracterizar dos 60 para 70, né, que é essa grande crise capitalista, né?
a coisa se aprofundou mais ainda quando você teve toda a questão contingente. Ó. Você teve a guerra lá né, a guerra lá no Oriente Médio, que fez os preços do petróleo disparar, e aí implodiu mais ainda os custos, né? Os custos tanto da força de trabalho, como também os custos do capital, energia, né? Então, essas questões, elas estão ligadas, né? Agora, cada persona persegue os seus interesses, né? É um sistema que funciona desse modo, que o Marx está colocando, eu penso que vai nessa direção aí, né? Agora, o salário relativo, ele é uma categoria, é da Rosa Luxemburgo, mas eu não vejo sendo muito utilizado. Inclusive, eu não vejo nem metodologias para se calcular. Sim, né? exato. Isso daí é interessante. O salário real você ainda pode calcular. E se a gente tivesse dados sobre essa, digamos assim, esse movimento histórico, né? E eu me refiro a várias décadas, digamos assim, a parcela do valor, né, que é apropriada na forma de salário e a parcela do valor que é apropriada na forma de capital, né? Essa proporção, essa proporção, como que ela se desenvolve, né? Isso aí tem que ter metodologia. Agora, as estatísticas, elas são muito complicadas, porque elas funcionam com outras, noutra direção, né? E você tem a questão de preço e valor, entendeu? Sim. Você tem o que é outro problema, né? Essa questão de preço, né? Preço de produção e valor, porque toda essa construção que Marx faz aqui é em termos de valor, né? No livro 2, aí o Marx ele tem que acertar contas com essa questão da transformação, né, de valor em preços de produção. Sim, e mas aí, assim, o lastro do valor é a jornada do trabalho aqui no Capital, né? E aí é interessante assim pegar essa hipótese, assim, por exemplo, o Marx ele sempre dá o exemplo de que o salário corresponde a 50% da jornada de trabalho, né? Se na época dele fosse, estou fazendo uma hipótese só para exemplificar o movimento, assim, da hipótese que eu estou considerando. O quanto isso teria se desenvolvido, né? Será que se na época do Marx os trabalhadores se apropriassem de 50% da jornada de trabalho, hoje em dia, quantos por cento que eles se apropriam? Será que eles se apropriam de pelo menos 10%? Isso daí você está falando em termos de jornada de trabalho, você diz? Que é o lastro do valor, né? Mas veja bem, porque, vamos dizer assim, a hipótese... com esse aumento da produtividade do trabalho, o valor da força de trabalho, ela está quase zero. Isso daí, vamos dizer, ninguém vai encontrar exatamente o número, né? Sim. Isso aqui são conceitos de um outro tipo de ciência, mas é aquela ciência do invisível, que você não quantifica, mas você tem consciência que essas forças estão operando às costas dos agentes. Então, é o seguinte, a desvalorização da força de trabalho, ela é objetiva no sistema do capital. Sim. É por isso que tem que destruir força de trabalho, não tem mais. O trabalho, e isso é contraditório, porque, na verdade, quem é que cria mais valor? Né? Quer dizer, por um lado, todo esse processo, ele se dá nessa ordem da desvalorização do valor da força de trabalho por conta dessa desvalorização, né, do valor dos meios de subsistência, habituais de subsistência. Né? Basta verificar no preço das coisas, daquilo que hoje se consome, certo? Comparando
há um certo tempo, hoje né? E isso é por um lado. Por outro lado, você tem um sistema, né, que lida com essa contradição de que eu desvalorizo aquilo que é fundante, que é fundamental na acumulação de capital. Né? Então, quer dizer, todo o sistema Sim, sim. do Marx é fundado na contradição. Sim, sim. E aí, acho que o senhor tocou num ponto fundamental da questão que eu tinha colocado no início, que essa desvalorização, essa valorização do capital, que pressupõe a desvalorização da força de trabalho, enquanto processos que se acentuam, elas se refletem nessa regressão do salário relativo, né? A desvalorização da força do trabalho nesses termos é regressão da parcela da jornada de trabalho que o trabalhador se apropria, né? Da queda do salário relativo, que é... referente à jornada de trabalho. Sim, a jornada de trabalho, enquanto lastro do valor, professor. Enquanto lastro do valor. Mas a jornada de trabalho é uma ficção científica, porque o capital implodiu a jornada de trabalho por conta dessa desvalorização desse componente do trabalho necessário. Concorda que essa desvalorização faz com que o capital, dentro desse... Eu estou pensando dentro dessa lógica do Marx, certo? Vamos fazer esse acordo, pensar a partir da lógica do Marx. Eu só estou colocando uma hipótese. A partir da lógica de Marx, esse processo de desvalorização da força de trabalho por conta do aumento da produtividade do trabalho, por conta desse desenvolvimento tecnológico, certo? Da redução do valor, né, do mais-valor, quer dizer, como sendo mesmo o aumento da composição orgânica do capital, a queda da taxa de lucro, quer dizer, por trás você tem uma crise do mais-valor. Né? Vamos pensar dentro desse arcabouço aí do Marx. Né? Evidentemente que essas categorias, por exemplo, como jornada de trabalho, aí é o Chico de Oliveira que coloca, e eu acho que essas categorias, elas realmente foram abaladas, certo? Elas foram abaladas, inclusive, para você pensar por que é que hoje a jornada de trabalho, até que ponto a jornada de trabalho ela é como antes. Ela não é mais como antes. Né? Tanto que vazou. Hoje você não concebe sequer aonde é que está se discutindo o movimento operário, luta social, sociedade, discutir redução da jornada de trabalho. Nem sequer se faz essa discussão. O próprio capital, para ele, isso só em certas formações mais como a nossa, né, mais miseráveis, né, você ainda concebe... porque é o seguinte, as pessoas... Imagina, Eziel, uma sociedade como a nossa. As pessoas vão trabalhar menos para trabalhar mais. Uma pessoa que só vai ter, vamos supor, um empregado assalariado, que vai ter só vai trabalhar 4 dias na semana. O que ele vai fazer nos outros dias? Vai trabalhar. E outro emprego. Vai trabalhar menos no emprego para trabalhar em outro, né? Exatamente, vai ter outro emprego para poder consumir mais, ter padrão de vida para ir para a Disney. Quer dizer, isso daqui, vamos dizer, essas categorias que o Marx está colocando, que são fundantes do sistema, elas se desenvolvem. O que nós estamos pensando e especulando aqui, e a gente pode até, vamos dizer, ver isso assim, como ponto de partida,
Como é que isso se desenvolveu no século XX? Por conta do aumento, né, da produção, né, de mais valor relativo, né, com o desenvolvimento tecnológico, né, com tudo isso que a gente viu no século XX. Quer dizer, essas categorias que estão aqui no capital, elas são um ponto de partida, não é o ponto de chegada. Uhum. A gente lê elas para poder ver, questionar hoje essas condições de um sistema que está decompondo, né, um capitalismo em decomposição. Essa é a crise dele. Né, aqueles elementos fundantes, certo? Fundantes. Então, isso aí é uma questão que, vamos dizer, uma provocação. Agora, é claro, para você discutir o desenvolvimento, você tem que entender esse Uhum. ponto de partida. Então, é por isso É, que é importante ler o Capital. Né? porque assim, o fundamento é a jornada de trabalho, o fundamento do valor, né? Tempo de trabalho necessário, tempo de trabalho excedente, né? É pelo cálculo da jornada. Exatamente, exatamente. Isso O em mais níveis, né? valor, a Isso está jornada. num nível de abstração muito, muito elevado também, né? Porque você tá É. considerando, né, Não, uma aqui nós diversidade. estamos no nível de abstração muito elevado, estamos fazendo uma discussão da forma, do valor, certo? A gente está dentro de uma lógica aqui, uma discussão dentro do campo Uhum. marxista, a partir de categorias mais simples, estamos pensando em categorias mais desenvolvidas, então, até para pensar essa questão, por exemplo, do desenvolvimento, da queda do salário relativo, e é uma categoria que é interessante, eu vou verificar se eu encontro na Rosa, né, a parte específica onde ela trata disso, né, para que a gente possa estar entendendo. Mas, basicamente, é isso. Quer dizer, o que é aquilo que transtorna toda essa estrutura? É o desenvolvimento da produção de mais valor, né, Uhum. por meio do desenvolvimento tecnológico, capital fixo, né? Uhum. Quer dizer que vai ter essa reverberação aí lá no final, quer dizer, o livro 3 é isso, né? Ele conclui lá com a queda da taxa de lucro, né? Por conta do aumento da produtividade do trabalho e aumento da composição orgânica do capital, e isso tem um impacto no próprio organismo do sistema. Nós estamos falando assim no nível de abstração, né? Mas é uma abstração concreta, porque é uma abstração onde nós acompanhamos a partir dessas leis. Marx lida com leis, né? Uhum. Se você leva em consideração as leis a partir da qual você parte, você pode estar fazendo uma especulação segura. Não é uma especulação arbitrária, é delirante, é uma Uhum. especulação a partir das leis do sistema, Do né? Do desenvolvimento do sistema sistema, econômico. né? É do sistema econômico que a gente está fazendo aqui. E estamos pensando dessa forma salário a partir das leis, né, dessa transformação do valor, né, da força de trabalho em salário. Agora, interessante transformação do valor da força de trabalho em salário. O salário é uma forma, certo? É uma forma, que isso aqui é interessante. É uma Uhum. forma, vamos dizer, eu diria, uma forma ideológica. Agora, o Marx, ele é cheio de transformações, o Capital é cheio de transformações. É o livro das transformações. E na Uhum. seção 2 tem a transformação do dinheiro em capital. Olha que interessante aí. Essa seção 2 ela é uma seção muito importante, porque é a porta de entrada para a produção. Né? Você sai da esfera da aparência para a esfera da essência. Né? Então, você tem lá a transformação do dinheiro em capital. E agora, na seção
6, né, você tem a transformação do valor da força de trabalho em salário. Né? Isso é que é interessante, né, quer dizer, o velho Marx, ele era um artista. Essas coisas são simétricas. Esse processo, ele é cheio de linguagem dialética. A dialética lida com transformações, né, com movimento, com mudança da quantidade para a qualidade, entendeu? Então, é um mundo de metamorfoses. Isso é que é interessante. Isso é que é brilhante. O Capital é um livro realmente majestoso nesse aspecto, né? As categorias estão dançando aqui, né? Olha, a gente pode parar por aqui. Nós estamos fazendo esse esforço para concluir o capítulo 17, mas com muito cuidado, né? Eu acredito que na próxima semana a gente vai conseguir fechar esse capítulo magistral. Cada vez que a gente lê, discute, né? Tem elementos muito interessantes, só para pensar a forma salário, hein? A forma salário ela é mais séria do que a gente pensa. Você vê que a gente conseguiu trazer uma discussão, né, tão contemporânea sobre questões fundamentais do sistema aqui, ficamos num parágrafo, ó. A partir de um parágrafo, a gente abriu aqui para teoria das necessidades, teoria das crises, teoria, inclusive, falou até no estado de bem-estar social, né? Inclusive, com essa riqueza que tem essa construção, né? Essas transformações, essas metamorfoses, né? Então, é isso. Na próxima semana, nós continuamos. Terça-feira tem a nossa conversa aí sobre as classes sociais. Tá bom? Fechado. Até semana que vem, professor.